Imagine isto. Você passa a vida inteira tentando se encaixar. Modela sua fala, sua roupa, suas escolhas, tudo em busca de aprovação. Você se dobra diante de expectativas que nem são suas e pouco a pouco se afasta de quem realmente é. Você teme ser julgado. Busca validação em olhares que mudam a cada estação e se agarra à ideia de que seu valor depende da forma como o mundo o enxerga. Mas, e se tudo o que você foi ensinado sobre se importar demais for, na verdade, o que está te impedindo de viver? E se a chave para a confiança, para a liberdade e até para o sucesso não estiver no controle, mas justamente em soltar o controle? Michel de Montaigne, pensador do século XVI, explorou profundamente esse paradoxo. Enquanto o mundo ao seu redor ruía em guerras, ele se retirava para uma torre silenciosa, não para fugir, mas para observar a alma humana. Seus ensaios não buscavam doutrinar, mas libertar, e sua filosofia, longe de ser abstrata, é uma bússola para quem deseja viver com leveza, autenticidade e paz interior. Montaigne desafiou o que entendemos por sucesso, questionou a necessidade de agradar e apontou um caminho de serenidade, o desapego. Neste vídeo, vamos atravessar esse caminho. Vamos olhar para a ansiedade de agradar, para o medo de fracassar, para o vício do controle e, com Montaigne como guia, descobrir o que acontece quando você simplesmente deixa de se importar com aquilo que nunca importou de verdade. Desde cedo somos ensinados a acreditar que, se controlarmos tudo, estaremos seguros. Seguros do erro, do julgamento, do fracasso, como se a vida fosse uma equação exata e bastasse esforço, planejamento e preocupação para manter tudo em ordem. Mas Montaigne, observando a condição humana com olhos serenos e sem ilusões, viu algo que poucos têm coragem de admitir. O controle é, na maior parte das vezes, uma fantasia. Vivemos numa tentativa constante de dominar o incontrolável, o que os outros pensam, o que pode acontecer, como seremos percebidos. E nesse esforço hercúleo, gastamos nossa energia mais vital, a que poderia estar voltada para a criação, para a presença, para o amor. Montaigne quase morreu num acidente a cavalo, e essa experiência o confrontou com a fragilidade absoluta da vida. Ele entendeu que nenhum planejamento, nenhuma precaução, nenhuma preocupação obsessiva o teria salvo daquele acaso. E, paradoxalmente, foi nesse momento que algo se iluminou em sua alma. Viver não é controlar. Viver é aceitar o fluxo. Ele escreveu: "A minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceram." Essa frase simples desarma toda uma mentalidade moderna. Quantas angústias você carrega por cenários que jamais se concretizaram? Quantas noites você perdeu tentando prever o futuro ou corrigir o passado? Quantos diálogos você ensaiou na mente, esperando controlar reações que nunca vieram? A verdade é que o esforço pelo controle nos afasta da realidade, nos impede de escutar o que a vida está dizendo agora. E, ironicamente, quanto mais tentamos segurar as rédeas, mais instável tudo parece se tornar. Montaigne nos convida a olhar para essa obsessão com ternura e depois, gentilmente, soltá-la. Porque a vida, em sua essência, não é uma máquina a ser operada. É um organismo vivo, cheio de surpresas, e só floresce para quem tem a coragem de dançar com o imprevisível. Existe uma força invisível que guia silenciosamente muitos de nossos passos: o desejo de ser aceito. Desde a infância, aprendemos que a aprovação é recompensa, um olhar de orgulho, um elogio, um aceno de pertencimento. E assim, pouco a pouco, passamos a construir nossa identidade em torno daquilo que agrada aos outros. Mas Michel de Montaigne observou com precisão cortante que esse caminho leva a um labirinto interior, pois quando vivemos em função da aceitação alheia, perdemos o contato com o que é verdadeiramente nosso. Ele escreveu para se entender, não para convencer,
não buscava aplausos, mas autenticidade. E talvez por isso seus textos ressoem tão profundamente até hoje, porque Montaigne teve a coragem rara de pensar por si mesmo em um mundo que gritava por conformidade. A busca por validação é sutil, quase imperceptível. Está na escolha da roupa, na omissão de uma opinião, na adaptação constante ao ambiente. Não queremos incomodar, não queremos decepcionar, mas, ao evitar o desconforto do outro, nos colocamos num cárcere. E o mais trágico é que essa validação, quando finalmente vem, não nos satisfaz, porque não foi dirigida ao nosso eu verdadeiro, mas à máscara que vestimos para sermos aceitos. Montaigne propõe outra via, a de se conhecer tanto, de se aceitar com tanta inteireza, que a opinião dos outros perde o poder de ferir ou moldar. Ele nos convida a nos perguntar: a quem você está tentando agradar? E por quê? Quantas decisões da sua vida, profissionais, afetivas, existenciais, foram tomadas por medo do julgamento e não por desejo verdadeiro? Quando você deixa de buscar aceitação em todo lugar, descobre algo raro e precioso: a aceitação de si. E a partir daí, as relações se tornam mais honestas, as decisões mais leves e a vida mais silenciosamente sua. Ao contrário do que muitos pensam, desapego não é frieza. Não é indiferença, apatia ou fuga da vida. Desapego é clareza. É a sabedoria de distinguir entre o que merece nossa energia e o que apenas nos consome. É saber soltar, não porque não nos importamos, mas porque já não vale a pena se apegar. Michel de Montaigne compreendeu esse paradoxo com profundidade. Ele observava como as pessoas viviam presas a resultados, expectativas e imagens idealizadas de si mesmas, e como isso gerava uma tensão constante, uma ansiedade corrosiva. Ele não propunha renunciar à vida, pelo contrário, mas sim viver com leveza, agir com dedicação, mas sem obsessão, amar sem possessividade, buscar sem se perder no caminho. Em seu retiro, Montaigne escreveu não por obrigação, mas por curiosidade, não para ser reconhecido, mas para se compreender. E é nesse espaço de não esforço compulsivo, nesse vazio criativo que a alma floresce. Quantas vezes na sua vida você conseguiu algo justamente quando parou de forçar, quando deixou de tentar convencer, impressionar, conquistar? É como se o universo respondesse à entrega com harmonia. Esse é o paradoxo do desapego. Quanto menos você precisa provar, mais natural se torna a sua presença. Quanto menos você tenta controlar, mais as coisas se alinham por si mesmas. E não se trata de sorte, é presença. É coerência entre o que se sente, se pensa e se faz. É magnetismo de quem não mendiga aceitação porque já encontrou um lar dentro de si. Montaigne nos ensina que o desapego é, na verdade, uma forma de poder. Um poder sereno, silencioso, que não impõe, mas transforma. Quando você solta o peso de agradar, de controlar, de parecer perfeito, você se torna leve o suficiente para caminhar com liberdade e firme o bastante para ser quem você realmente é. Montaigne não era um asceta, nem um herói trágico. Era um homem profundamente consciente de suas falhas e talvez por isso tão sábio. Ele viveu perdas significativas: a morte de 5 dos seus 6 filhos ainda na infância, o falecimento precoce de seu melhor amigo, Etienne de la Boétie, e o colapso político e social de uma França em guerra civil. A dor e a desilusão não o tornaram cínico. Elas o tornaram mais real. Em vez de endurecer, ele escolheu recolher-se. Deixou a política, afastou-se dos cargos de poder e retirou-se para sua torre, um espaço de silêncio, livros, meditação. Ali, entre os corredores de madeira e as frases latinas inscritas no teto de sua biblioteca, ele iniciou o que chamaria de o estudo de si mesmo, não para se exaltar, mas para se aceitar.
Em seus ensaios, Montaigne expõe sua alma com uma honestidade rara, confessa suas vaidades, suas fraquezas, seus medos, suas incoerências. E é justamente essa vulnerabilidade que o torna universal. Ele escrevia: "Não me retrato por inteiro, apenas como me vejo neste momento." Essa frase carrega uma verdade libertadora. Ninguém é constante, ninguém é perfeito, e tudo está em movimento. Aceitar isso é abandonar a armadura, é deixar de encenar uma versão ideal de si para, enfim, habitar sua própria humanidade. No mundo atual, onde todos parecem competir por uma imagem de sucesso, coerência e perfeição, Montaigne surge como um antídoto. Ele nos lembra que ser humano é se contradizer, que mudar de opinião é sinal de vida interior e que aceitar a imperfeição não nos enfraquece, nos liberta. Ao parar de exigir de si um ideal inalcançável, você permite que o real se manifeste. A leveza do erro, a beleza da dúvida, a paz de simplesmente ser. E assim, Montaigne nos entrega uma das lições mais curativas da filosofia. A sabedoria não nasce da perfeição, mas da intimidade com a própria imperfeição. Se há um campo onde o desapego revela sua verdadeira força, é nas relações humanas. Montaigne, com seu olhar profundo e desiludido, observou como nos tornamos reféns uns dos outros, não por amor verdadeiro, mas por medo, de rejeição, de solidão, de não sermos suficientes. Quantas vezes você já tentou moldar alguém à sua imagem? Quantas vezes já se frustrou porque o outro não correspondeu a uma expectativa que, talvez, ele nem soubesse que existia? O filósofo compreendeu que o sofrimento relacional não nasce da diferença entre as pessoas, mas da nossa tentativa de controlar, prender, corrigir. Em sua obra, ele escreveu com ternura sobre a amizade com La Boétie. Uma conexão que não exigia, que não cobrava, apenas era. Essa amizade, livre de possessividade, foi para Montaigne uma revelação do que é possível quando se ama alguém sem tentar possuí-lo. Ele nos propõe um ideal raro, relações baseadas em presença, não em cobrança, em entrega, não em domínio. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais ele escapa. Mas quanto mais você permite que o outro seja, mais ele escolhe permanecer. A liberdade nas relações não significa ausência de vínculo, mas a recusa de transformar o outro num espelho das suas inseguranças. Montaigne nos ensina que o verdadeiro encontro entre duas almas acontece quando ambas caminham lado a lado, não por obrigação, mas por escolha. E essa liberdade é magnética. Ela gera respeito, admiração, profundidade. Ela atrai não pela força, mas pela leveza, não pelo controle, mas pela autenticidade. Pergunte a si mesmo: quantas das suas relações estão baseadas no medo de perder e não na alegria de compartilhar? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de nós simplesmente solta. Não é desistência, não é fraqueza. É um tipo de sabedoria que não vem da razão, mas de uma exaustão sagrada. É o momento em que você percebe que não pode controlar tudo, que não precisa se provar o tempo todo, que carregar tantas preocupações não faz sentido algum. Esse momento Montaigne conheceu bem, e é a partir dele que sua filosofia floresce. A entrega não como renúncia, mas como reconciliação com a vida. Ele não propunha passividade, mas uma ação livre de angústia. Uma vida engajada, mas desobrigada de garantias. Ele entendeu que há uma paz profunda que só nasce quando deixamos de resistir à impermanência do mundo. E essa paz é revolucionária. Porque ao soltar o controle você se torna mais leve. E com essa leveza você enxerga melhor, age com mais clareza e se torna receptivo ao inesperado. O que acontece quando você para de se importar com o que os outros pensam? Você fala com mais verdade.
O que acontece quando você para de buscar perfeição? Você age com mais coragem. E quando você solta o medo de falhar, você abre espaço para criar, amar, viver. A entrega para Montaigne não era fuga, era presença. Era parar de guerrear contra a realidade e começar a dançar com ela. E aqui está o maior dos paradoxos. Quanto menos você tenta controlar a vida, mais ela começa a se alinhar. Talvez porque, nesse estado de rendição, você finalmente se torna quem é. E o mundo responde a essa verdade com harmonia. Montaigne nos deixou um legado silencioso, não de regras, fórmulas ou certezas, mas de uma presença mais inteira diante da vida. Ele nos ensinou que a obsessão por controle é o oposto da liberdade. Que o esforço constante para agradar os outros é o maior inimigo da autenticidade. E que o medo de falhar é, muitas vezes, o único obstáculo real entre nós e aquilo que desejamos viver. Ao longo desta jornada, vimos que desapegar não é abandonar, é confiar. É sair do centro do palco e permitir que a vida revele sua coreografia. E aqui está o mistério mais belo de todos. Quando você para de se importar com o que não importa, o que importa começa a florescer. Quando você solta o medo, vem a coragem. Quando solta a necessidade de provar, vem o poder silencioso de simplesmente ser. Montaigne não nos pede para mudar o mundo. Ele nos convida a mudar a forma como habitamos a nós mesmos. E quando isso acontece, o mundo ao nosso redor também muda. E você? O que ainda está segurando com tanta força que já começou a te ferir? O que poderia acontecer se você, por um momento, apenas soltasse? Compartilhe nos comentários uma experiência sua com o desapego, com o ato de deixar ir. Talvez, ao contar sua história, você ajude outras pessoas.